estamos aqui mais uma vez, vamos falar de mais um povo aí da civilização mesopotâmica. Agora vamos falar sobre os persas, vamos conhecer as características dos povos persas, né? Suas culturas, sua economia, sua civilização, a localização geográfica da Pérsia. Vamos ver aqui que ela tinha um território bastante grande, né? Toda essa areazinha da linha vermelha era aí a expansão territorial da Pérsia, né? Dos povos persas. Então, sua localização e origem. A antiga Pérsia estava localizada lá no território onde está o Irã atualmente, né, lá na Ásia. A sua ocupação iniciou em mais ou menos aí 5.000 anos antes de Cristo, onde os persas antigos pertenciam ao grupo étnico dos indo-europeus ou arianos. Eram brancos, de olhos e cabelos escuros, né? Então, dois grupos se destacaram na ocupação do território persa, os chamados medos e os persas, né? Então, nesse período, os medos ocuparam o norte, né, da atual Pérsia e formaram um reino, o mesmo fazendo os persas já na região sul. Então, os medos foram os primeiros a se estabelecerem, criando uma demorada hegemonia sobre o território dominado pelos persas, até que, no reinado de Astíages, Ciro, da família dos Aquemenidas, né, derrubou o rei e unificou os dois reinos, ou seja, uniu o reino dos medos, né, dos povos medos, e unindo aí dos persas, fazendo um só reino, né, lá no ano de 550 a.C. A história da Pérsia. Temos aqui como termo Pérsia, originado aí de uma região do sul do Irã, conhecida como Persis ou Parsa. Posteriormente, por meio dos gregos, esse termo passou a ser utilizado no mundo ocidental para designar toda a planície iraniana, né? Então, os primeiros iranianos a denominaram durante muito tempo Irã, que significa Terra dos Ários. Então, em 1935, o governo solicitou a utilização do nome Irã em vez de Pérsia, passando aí então a área da Pérsia, né, ou seja, dos povos persas, ser denominada de Irã. Então, os eventos aí desse período. Ciro dá início aí à expansão do império, conquistando a Babilônia em 539 a.C. E com a morte de Ciro, Cambises passa ao governo da Pérsia e conquista o Egito na Batalha de Pelusa. Dário sucede a Cambises e é considerado por muitos historiadores aí o verdadeiro fundador do império, né? Aqui temos uma imagem do Dário. Então, Dário primeiro, né, o Dário I subiu ao trono em 521 a.C. Ele ampliou as fronteiras persas, aí também esmagou a revolta dos jônios, gregos na Batalha de Maratona em 490 a.C., organizou o império, criou as satrápias, ou seja, as províncias, criou um sistema de moedas chamada o dárico, né? Foi a primeira moeda internacional, e criou um dos primeiros sistemas de correios também, construiu estradas, né, durante seu governo, aqui imagem dessas construções do seu reinado. Dário também criou aí um grupo de fiscais conhecidos como olhos e ouvidos do rei. Ele levou um império que já conquistara o Egito, a Mesopotâmia, a Fenícia e a Palestina a uma guerra desastrosa contra os gregos, as chamadas guerras médicas, né, causadas aí pelo imperialismo persa na Ásia Menor. Então, esses fiscais, conhecidos como olhos e ouvidos do rei, eram aí os governadores de satrápias, né, das satrápias aí, tá? Então, aqui temos a imagem do Império, da tumba, na verdade, né? Da tumba de Xerxes em Nagash, tá? Então, a sociedade persa, assim como em outras civilizações da antiguidade, a sociedade persa estava dividida em rígidas camadas sociais, né? As castas, chamadas castas. Então, essas camadas são mais elevadas, possuíam os privilégios, mas também deveres.
Também os camponeses, embora livres, viviam miseravelmente, eram muito explorados. Por último, vinham os escravos. A sociedade era patriarcal, ou seja, dominada pelos homens, né? Aqui temos a imagem aqui dos povos, né? Vamos ver aqui o gráfico mostrando a divisão social da antiga Pérsia. Primeiro vem no topo da pirâmide o rei, né? Abaixo do rei estavam aí os aristocratas, as satrapas, a nobreza, os grandes comerciantes. Abaixo desses povos estavam os pequenos comerciantes, os artesãos e os soldados. E à base da pirâmide ficavam aí os camponeses, considerados homens livres, formavam uma outra classe social, viviam miseravelmente, extremamente explorados, eram obrigados a entregar quase tudo o que produziam para os donos das terras, né? Então, uma base em forma de estamentos também. Também depois vinham aí, na outra posição da base, os escravos prisioneiros de guerra formavam um grupo numeroso que executava os trabalhos mais pesados na construção de palácios e obras públicas, né? Aqui a imagem das satrapes, que para você entender o que eram as satrapes, foi onde, aí, para melhor administrar o Império Persa, Dário resolveu dividi-los em províncias, que ficaram chamadas de satrapias, que era administrado aí pelos satrapas, né, os governadores, que ficaram aí sendo os olhos e ouvidos do imperador. Nesse período, os satrapas possuíam um imenso poder e governavam seus territórios com relativa autonomia, mas deviam recolher tributos para o rei, além de comandar as tropas e aplicar as leis reais. Por meio de medidas normativas, éditos e leis, a administração imperial mantinha o controle sobre as esferas da atividade civil, religiosa e militar, então deixando os demais assuntos aos cuidados dos satrapas, que eram os governadores, né? Aqui é a imagem de um governador, satrapa, né? Também nesse período, o comércio e as comunicações do Império colaborou aí para a expansão do comércio como uma atividade importante, né? Então, pelo território persa passavam rotas de caravanas comerciais ligando a Índia e a China ao mar Mediterrâneo, então era chamada Rota da Seda. O comércio impulsionou a indústria de tecido de luxo, joias, mosaicos e tapetes de rara beleza. A comunicação entre as províncias foi melhorada pelas estradas. Aqui a imagem de uma joia persa. A economia dos persas estava baseada principalmente na agropecuária, no comércio também, na criação de gado e na exploração de minérios. A agricultura funcionava graças à irrigação com a utilização das águas das montanhas. O dárico foi criado para servir como moeda do Império Persa. É a primeira moeda internacional da história, né? Então, cunhada em ouro estimulou aí o comércio e, consequentemente, o artesanato. Aqui ao lado a imagem da moeda, né, do período da moeda persa. E o exército também dos persas era um dos mais organizados da antiguidade. Segundo Heródoto, os persas eram educados desde crianças com 3 ensinamentos fundamentais. Primeiro, ela não podia mentir, atirar com arco e flecha e não podia montar também. Aliás, podia, né, montar e podia também atirar com arco e flecha. Possuíam aí uma tropa de elite chamada de Os Imortais no exército. Era a guarda real que lutou nas guerras médicas, né? Esse período. Que a imagem deles, né? Podia montar, podia atirar, só não podia mentir nesse período. A cultura deles, dos persas, incorporam aí aspectos da cultura mesopotâmica e egípcia. Então, a escultura, né, era uma função decorativa, a arquitetura tinha aí construções de palácios reais, né? Aqui temos as escritas, né, do domínio público.
A escrita persa era uma adaptação da escrita cuneiforme, como eu mostrei anteriormente, utilizada aí para correspondências, textos sagrados, documentos administrativos e editos reais. A partir do período correspondente à Idade Média Ocidental, essa forma de escrita foi substituída pelo árabe. Aqui uma escrita cuneiforme, né, uma forma de argila, numa forma de cilindro aí de Ciro, né? Também vemos aqui na arte que houve entre os persas um grande desenvolvimento nas artes, por exemplo, a escultura decorativa, os baixos relevo, o alto relevo e a utilização da decoração das paredes dos palácios com ladrilhos esmaltados, coloridos e vistosos dispostos muitas vezes como era um mosaico. Ao lado temos a imagem representando o mosaico. E o trabalho em metal também foi aí um dos célebres, né, da utilização de mais diversos metais para a criação de joias, vasos e outros objetos feitos em ouro, prata, cobre, ferro e etc. Como ao lado vocês podem observar, tem uma imagem do trabalho em metal utilizado pelos persas. Então, também teve enormes taças de metal, eram utilizadas aí ritualisticamente pelos persas como símbolo de poder e comunhão com o sagrado. As esculturas também destacaram-se na produção de peças naturalistas, figuras de animais como touros, martins, leões e animais míticos como grifos, utilizavam pedra, metais e mármore. Na arquitetura, foi responsável pela construção de palácios reais, como os de Suzã e de Persépolis, construídos os famosos pairadazes, que eram jardins murados, que ao lado vocês podem observar a imagem. A cerâmica persa alcançou seu apogeu durante o período Aquemênida, tendo durante o período aí sassânida a sua continuidade. Acredita-se que foi a partir da Pérsia que a técnica do esmaltado espalhou-se por todo o Oriente Médio. Vocês podem observar a cerâmica ao lado, né? Vaso de cerâmica aí, quarto milênio antes de Cristo foi construída. Os esmaltados também, os persas ornamentavam seus palácios com ladrilhos, esmaltados que conferiam grande beleza e colorido aos ambientes. Na religião havia muitas doutrinas religiosas que se destacaram ao longo de toda a civilização persa. Então, durante grandes linhas de convergência estão presentes nas formulações religiosas dos antigos persas aí contribuições assírio-babilônicas e arianas. O masdeísmo destaca-se tendo inclusive influenciado no desenvolvimento do judaísmo e consequentemente do cristianismo. Também tem a adoração ao fogo. Primitivamente as tribos arianas atribuíam ao fogo um grande simbolismo religioso. O fogo estava aí relacionado à iluminação e à purificação, por isso eram chamados de adoradores do fogo. Aquele que comandava o fogo era um título real dado ao imperador. Aos príncipes, às vezes, então conferidos excepcionalmente a alguma pessoa de grande destaque. Os altares chamavam-se lugares do fogo. O moderno templo também do fogo, como vocês podem observar na imagem, né? E assim vemos aqui também os madeísmos, onde foi fundado por Zoroastro, Zaratustra, e era considerada religião de Estado. Então, seus princípios foram colocados no Zendavesta, livro sagrado do masdeísmo. A religião estava calcada na luta entre o bem e o mal, né? Quando no juízo final o mal seria derrotado com a vinda de um Messias e a salvação do mundo seria a partir desse momento. Então, segundo Zaratustra, tudo que é bom, puro, limpo, luminoso, agradável, perfumado, útil, havia sido criado por Ahura Mazda, ou seja, pela luta do bem, né? E o que era mal, sujo, escuro, desagradável, fétido, inútil, havia sido criado por Arimã, por inveja, ou seja, o lado mal, né? Então, a sua religião aí era
Era baseada no zoroastrismo e no mazdeísmo. Também havia os magos, os magi, eram feiticeiros, bruxos, videntes, sacerdotes na antiga região da Média e formavam uma corporação que procurava, através do culto ao fogo, sua principal forma de religião arcaica. Durante o período Sassanida, organizaram o madeísmo oficial, tornando-se um clero específico, estritamente ligado ao Estado e à propagação do zoroastrismo no Irã Ocidental. Eram célebres como astrólogos. E tinha o mitraísmo também, que era a mais antiga religião persa, anterior mesmo ao zoroastraísmo, né? Como o helenismo, essa religião se espalhará por outras regiões do mundo antigo, tornando-se em Roma uma religião de mistérios. Então, fundava-se no culto a Mitra e a Irã, cujo nome quer dizer contrato, e a divindade das manadas. Ritos funerários também nas antigas estapes da Ásia Central eram comuns por os corpos para putrefação, já que consideravam qualquer outro meio uma forma de profanar os elementos naturais como o ar, o fogo e a terra e a água. No período zoroastrista, passaram a cremar o corpo e a guardar as cinzas como autoflagelação dos parentes, como uma expressão de luto, muitas vezes de forma exagerada. Aqui temos as torres do selênio dos zoroastrianas. E assim finalizamos mais uma apresentação dos povos das civilizações mesopotâmicas.